Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e esse é mais um vídeo da série de vídeos que eu estou mostrando a prática de banco de dados, mais voltado para o banco de dados PostgreSQL. Até então, na aula anterior, imediatamente essa daqui, eu estava resolvendo com vocês um enunciado de uma questão que é bem interessante, que a gente está desenvolvendo um sistema, aqui, a modelagem de um sistema de streaming de vídeo, certo? O nome dele é Lumine. Eu expliquei, li o enunciado para vocês, coloquei porque o nome Lumine na primeira aula. Assista o vídeo anterior para vocês não perderem tudo que a gente fez aqui. E depois dessa aula teremos outras aulas que serão continuação essa daqui. Necessariamente convém que vocês assistam eles em sequência, certo? Vamos acompanhar o enunciado da questão que está na descrição do primeiro vídeo dessa série daqui, certo? Que vocês podem voltar lá e acompanhar o enunciado da questão. Claro que tendo uma parte interessante, eu vou deixar ele aqui como descrição aqui no vídeo. Então vamos lá. Para o cadastro do filme que a gente está continuando aqui, detalhe, eu vou deixar aqui aberto no site do Postgre. Eu estou aqui, no caso eu fiz a pesquisa lá e pesquisei, na aula passada eu mostrei para vocês quais do tipo int, small int, real, serial, big serial, etc. Assim. Mas eu vou voltar aqui, vou apertar up para vocês poderem visualizar. Aqui, tá, eu estava na versão 13, né? Eu vou colocar aqui na versão atual, que seria essa daqui, que é a versão que tem todos, que é a versão mais recente, que essa daqui é a versão 12, certo? Que a gente instalou, que tá dentro do Ubuntu 20, certo? Que eu até já havia colocado para vocês em aulas anteriores. A versão 13 é a versão beta, eu não havia me atentado que estava que eu tinha clicado na versão de desenvolvimento. Então aqui tem os tipos básicos de cada um deles, certo? Que a gente pode ir navegando por aqui, clicando e visualizando o que cada um desses tipos aqui tem como base. A gente vai levar em consideração muito o que está aqui na hora de fazer a modelagem dentro do Vertabelo. Então vamos lá, continuando no enunciado da questão, certo? Novamente, a qualquer momento que vocês tiverem dúvida, coloquem aqui nos comentários para que eu possa auxiliá-los, né, no desenvolvimento do trabalho, que vai ser bem interessante mesmo. E vou passar por muito conteúdo aqui, como eu já falei, técnico na área do Postgre. E depois, quando a gente for importar no Postgre, vou mostrar para vocês umas dicas que tem em cima dessa importação e dentre as possibilidades que tem. Ok? Então vamos lá. Para cadastrar cada filme será necessário um código identificador único, que foi exatamente isso que a gente fez. Eu chamei de ID de identificador. Filme, porque é da tabela filme, então o primeiro, toda coluna, eu deixo ela como inicial minúscula. E a tabela eu deixo com inicial maiúscula, certo? Então só para não ter erro com relação a isso aqui. Continuando, cadastrar cada filme será necessário um código identificador único, um nome. Então preciso colocar uma coluna aqui chamada nome. Eu venho aqui, adicionar uma coluna. Já não pegou o nome da coluna, não sei, deu um erro aqui. A coluna, filme, deu algum erro no cadastro aqui. Eu vou atualizar a página aqui, que pode ser que ocorra isso aqui no de vocês também. Atualiza o projeto no Vertabelo para ver se resolver essa questão. Aí ele nem pegou o campo nosso que eu mandei colocar ele aqui. Eu vou vir aqui adicionar coluna, vou chamar ele de nome. Vou deixar tudo em português, sempre, não vou colocar em nada em inglês aqui não, certo? Então eu vou colocar esse aqui, ó, é o nome do filme em português, certo? Nome do filme em português, certo? Mas ele está do tipo int, automaticamente ele já cria do tipo int. O nome do filme não é do tipo int, ele é do tipo, eu posso colocar ele como string, no caso que é formato de texto, ele tem como opção varchar, char e bit, certo? O bit é quando eu quero armazenar uma sequência de bits que seria zeros e uns. Então tem casos que eu posso transformar isso tudo, todo um texto, por exemplo, toda uma imagem, em um bit string e resolveria o nosso caso. Outra possibilidade seria se eu tiver um texto grande, que seria, por exemplo, resumo do filme. Eu posso colocar como text, ou então um comentário dentro de um fórum, é um texto grande, por exemplo. Já no caso nosso, a gente vai trabalhar com, logicamente, vai ser do tipo ou varchar ou char.
Qual que é a diferença entre eles? Eu vou colocar aqui como tamanho 200 para a gente poder conversar aqui em cima disso. Qual que é a diferença do char para o varchar? O char ele funciona da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho um filme que é chamado Her, ou é Ela. Né? Em português ou inglês seria com 3 letras, ironicamente 3 letras em português ou inglês. Mas o detalhe é o seguinte, se eu colocar ele do tipo char e ele tem 3 letras, mas o meu campo char ele tem 200, eu estou dizendo necessariamente que ele vai ocupar o tamanho 200 no meu banco de dados. Então, na hora que eu cadastrar ele, meu campo, não importa se eu preencher com 1 caractere, ou 199 caracteres, ou 100 ou 200, ele vai ocupar no meu banco de dados o espaço de 200. Já se eu chamar ele de varchar, ele vai ocupar o tamanho do campo que eu estabelecer. Então, se eu colocar varchar de tamanho 200, não tem problema se eu ocupar 3 caracteres, porque na hora que eu salvar, o espaço ocupado na minha máquina, no banco de dados, vai ser de 3 caracteres. Ou seja, é bem menor do que se eu utilizasse char. Mas, se varchar, eu só vou ocupar o espaço que eu preciso, e char ocupo todo o espaço que eu coloco no tamanho de string, quando que eu devo utilizar char? Uma possibilidade seria, por exemplo, CPF. CPF é uma quantidade fixa de dígitos. Tem pessoas que têm CPF menor, mas a maioria tem um CPF de 9 dígitos inicial mais 2 de dígito verificador. Então, se eu colocasse varchar 11 ou char 11, daria quase no mesmo, porque todo mundo vai estar com o campo preenchido, praticamente de 11 caracteres. Mas a vantagem é que no caso do char, ele vai para pesquisa, por exemplo, para indexação, que a gente vai falar sobre indexação aqui depois com calma, mas o char pode ser mais interessante do que o varchar, porque os campos são todos do mesmo tamanho. Então fica mais fácil de você localizar, pensando, logicamente, você como uma pessoa, ou mesmo como uma máquina, se todos os campos forem do mesmo tamanho, fica mais fácil de você localizar o que você quer, enquanto que um é desse tamanho, outro é desse tamanho, outro é desse tamanho, outro é desse tamanho, bem pequenininho, então cada um deles vai ser mais difícil de entender, de indexar e mesmo localizar o campo perante o que você desejaria, certo? Na hora de fazer o igual, se a quantidade de caracteres preenchidos já é diferente, quando eu utilizo o varchar, ele tem que comparar todas as palavras possíveis. Se for do tipo char, se eu quero comparar 2 campos utilizando igual, se a quantidade de caracteres já é diferente, ele já vê que é diferente. Então já fica mais fácil se eu utilizar o campo char. Então, por enquanto, vou deixar varchar mesmo, de tamanho 200, o nome do filme vai resolver assim, certo? Vou fazer uma implementação que é interessante, que é bem interessante para a gente poder trabalhar, que é o seguinte. Eu vou vir aqui, na hora que eu clico, olha só, vou deixar clicado fora, o menu aqui muda. Tá vendo que aparece aqui SQL Preview? Vou clicar fora, vou clicar aqui. Esse SQL Preview, o que ele faz? Ele vai mostrar uma prévia de como é o código SQL de criação dessa tabela, da minha tabela filme. Então aqui, ó, Create Table Filme. O meu campo primeiro é ID Filme, ele é do tipo serial e ele é não nulo, não aceita nulo de jeito nenhum. Ou seja, já que a chave primária não pode ser nula. Onde é que está falando que é a chave primária? Daqui a pouco. Nome é um outro atributo, ele é do varchar tamanho 200 e ele também não aceita nulo, ou seja, não posso criar um filme sem ter o nome do filme. Né? E aqui eu tenho um constraint dizendo o seguinte, estou criando uma chave primária da tabela filme e a chave primária vai consistir em qual campo da tabela filme? O campo ID filme. Então, atributo ID filme, aqui que eu estou dizendo que ele é a chave primária. Aqui eu não estou dizendo que ele é a chave primária, eu só digo que ele é do tipo serial. Ou seja, que vai andando de 1, 2, 3 até 2 bilhões alguma coisa. Mas nessa linha daqui eu digo que ele é a chave primária da tabela filme. Certo? Então, é essa descrição aqui. Se a todo momento eu quiser, eu posso vir aqui e conferir como é que está sendo o SQL dessa tabela. Ele é gerado em tempo de execução. Quando eu clico aqui, mando executar o SQL Preview, ele vai analisar e vai atualizar esse meu código SQL. Se eu quiser, eu posso copiar e colar dentro do meu PostgreSQL e ele vai criar essa tabela, desde que eu tenha um banco de dados criado. Mas, vou achar minha tabela aqui, eu vou só descentralizar ela aqui, eu posso vir aqui, clicar aqui e falar Find in Diagram. Ele vai dar um zoom e vai deixar ele no meio da tela aqui. Então eu já tenho aqui o campo, detalhe, repare aqui, ó,
Isso aqui é meio confuso no Vertabelo, mas repare aqui no SQL. O SQL diz que o nome ele é varchar e ele não aceita nulo. Então, quando eu estou desmarcado, esse campo meu, ele não aceita nulo. Conforme está escrito, not null. Quer dizer que nome é not null. Já se eu tiver algum campo de tabela, como vai ter aqui, que vai aceitar nulos, como por exemplo, data de estreia do filme. Se é um filme que não estreou ainda, não sei exatamente qual é a data da estreia. A partir do momento que ele estreou, ou foi anunciada a data de estreia, eu posso colocar aqui. Então, aí eu posso colocar o campo como que permite nulos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então vamos lá. O próximo campo é o nome original, né? Que está aqui, nome original. Nome original. Original. Assim como o nome principal, eu vou chamar ele de varchar 200. Ok? Varchar 200. Nome original. Assim como o nome em português, o nome original também não vai aceitar nulos. Certo? Tem que colocar o nome do filme. Gêneros. Gêneros é um pouco complexo, que eu vou deixar ele aqui, ó. Gêneros. Quais os gêneros do filme? Certo? Eu não estou resolvendo 100% ainda essa questão, mas eu já estou resolvendo e comentando com vocês. Por quê? Eu posso colocar ele aqui como varchar de tamanho 2000. Certo? Por que de tamanho 2000? Porque eu posso ter um filme que ele é do tipo de ação, aventura. Além disso, é ação, aventura, infantil e para a família. Certo? E a animação. Ou seja, eu tenho 5 gêneros diferentes que eu preciso alinhar todos eles em uma string. Se eu quisesse colocar o tipo de gênero. Mas, conforme eu já expliquei em aula teórica, campos multivalorados não são bem interessantes para poder utilizar em tabela, não. O ideal seria se a gente criasse uma tabela separada de gêneros e ligasse cada filme ao gênero que ele é. Certo? E cada gênero a quais filmes eles têm. Então a gente vai ver que tem essa ideia que a gente vai fazer. Por enquanto, como eu só estou preenchendo a tabela simplesmente, eu vou deixar ela do jeito que está aqui. Depois eu vou criar outra tabela e apago esse campo gêneros aqui para a gente não se perder. Então aqui, ó, gêneros, ok. Vou deixar aqui, vou escrever eu sempre gosto de colocar uma descrição, porque na hora de eu exportar isso no próprio banco de dados, na hora que eu visualizo a tabela no banco de dados, eu consigo ver uma descrição de que cada campo é. Tanto no PostgreSQL, quanto se eu utilizar um PGAdmin, que eu consigo visualizar de forma gráfica, ou o PostgreSQL, eu consigo ver a descrição mesmo. Então, eu vou ver, ó, olha só, esse aqui é o nome do filme, como ele foi ou será lançado no país de origem, certo? Se for um filme brasileiro ou de Portugal, o nome provavelmente vai ser o mesmo, embora tem filmes que português brasileiro, português de Portugal tem nome diferente. Gêneros. Aqui sim, é que eu vou falar lista de gêneros que o filme tem, certo? Eu vou colocar um comentário aqui que depois vou mudar para uma nova tabela. Nova tabela. Pronto. Vou deixar assim. Depois vou fazer isso como eu estou fazendo de forma didática. Aqui eu não faria desse jeito. Eu desenvolveria do zero. Eu já não criaria um campo chamado gêneros. Nenhum desses que tem gêneros, atores, descritores de conteúdo, países de origem. Nenhum desses eu criaria como atributos de filme. Eu criaria tabelas separadas de início. Mas como eu estou fazendo de forma didática, eu vou explicar para vocês como é que eu faço isso daí tudo manualmente. Então, gêneros, eu já tenho duração do filme. Então, duração, certo? O filme, todo filme tem uma duração, e a duração do filme, eu vou deixar ele como um número inteiro, em termos de quantos minutos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu posso colocar em minutos. Então, a duração do filme em minutos. Eu não preciso descrever um texto imenso, tá? Olha só que interessante. Eu posso colocar um valor default. O que é o valor default? Eu posso dizer o seguinte, assim que eu cadastrar um filme, o valor inicial é 0, por exemplo. Se eu não disse qual que é a duração do filme, eu posso deixar ele como 0. Mas eu não vou deixar esse aqui, porque esse aqui não é bem interessante para mim agora. Vai ter campos aqui que a gente vai colocar como valor default, mas alguns outros campos a gente não vai deixar não. Por quê? Duração do filme, se um filme não foi lançado ainda,
provavelmente eu não sei qual que é a duração dele. Então, vou clicar aqui e vou deixar ele como permitindo nulos. Olha só, passo o mouse em cima, aparece null, ou seja, esse campo duração aceita nulo. Assim como o gênero também. Se eu acabei de descobrir um filme, se eu não assisti ainda, se ninguém classificou, eu não sei qual que é o gênero dele. Duração. Próximo campo. Vou colocar diretor. Diretor, somente um diretor. Eu vou deixar ele como varchar 200, que seria somente o nome do diretor, por enquanto. Mas não sei se seria interessante eu guardar só o nome do diretor, porque lá embaixo tem uma descrição dizendo que o nome, o diretor tem o código do diretor, assim como o ator, a data de nascimento dele. Então tem alguns dados que não vão estar aqui. E como é que eu vou resolver isso? Colocando uma tabela separada e depois eu vou resolver isso aqui, certo? Filme pode não ter diretor? Por enquanto não, vou deixar que todo filme tem que ter um diretor. Além disso, nota. O que é nota? Nota seria um valor que eu vou atribuir a um filme, ou que o filme é atribuído, que vai ser de 0 a 10, certo? Didaticamente eu vou deixar como 0 a 10. Se vocês derem uma olhada aqui na documentação que tem aqui o tipo int, cadê o integer, certo? Existe o integer, que seria um de 4 bits, existe o small int, que eu já falei na aula passada, mas só que eu vou mostrar aqui, ó, tipos inteiros. Só eu clicar aqui na documentação, ele vai diretamente para a página lá. E aí ele fala as possibilidades que tem small int, int, big int. Tem as possibilidades que tem, mas em cima tem essa tabelinha que eu gosto de consultar através dela. Percebe-se que ocupa metade do espaço o small int do que com relação ao integer. Quanto menor o espaço, consequentemente melhor para mim. Eu vou ter um banco de dados mais otimizado, mais fácil de gerenciar. Os índices vão funcionar melhor quando eu utilizo o campo com o tipo certo. Então vou trabalhar com small int, que eu não vou ocupar um valor maior que 32.000 e nem vou ter números menores que 32.000 negativo, né? Então vou deixar a nota como small int. Um filme que eu não vi ainda, ele não tem nota, certo? Não vou deixar como 0, vou deixar sem nota mesmo. Então, 0 é algo que eu até já expliquei na aula teórica, que 0 seria, no caso, vazio, ele é diferente de 0. 0 seria eu atribuir a nota 0. O vazio pode ser desconhecido, ou então não quis informar, então tem essas questões todas também. Então, vamos deixar aqui, ó, nota. Além disso, tem a data de estreia, que eu vou deixar aqui. Que tipo que vai ser a data de estreia? Repare que eu tenho date, time, timestamp e intervalo, certo? Eu vou voltar aqui e vocês reparem aqui os tipos de data que tem, ok? Date times. Tem algumas possibilidades que tem. Eu vou clicar aqui no 8.5 para facilitar a gente visualizar. Olha só, tem um tipo timestamp que ele tem uma resolução de 1 microsegundo, ou seja, algo que é bem específico mesmo, que é aquela que eu tenho uma precisão muito grande, certo? Só que eu não preciso disso. Eu não preciso dessa descrição toda. Eu posso colocar uma data por dia, certo? Que data que é? No caso, aqui tem uma precisão de um dia, conforme está descrito aqui. E quais os valores? O valor mais baixo que tem é 4.113 a.C. e 5 milhões e alguma coisa, quase 6 milhões depois de Cristo. Certo? Então seria como se fossem os valores possíveis que eu tenho para o tipo date. Então, como eu quero saber o dia de estreia, eu posso colocar como tipo date e resolve o nosso caso. Certo? Existe o tipo intervalo, que eu quiser saber campo entre duas datas, que eu tenho uma descrição em cima disso aqui. Time seria a hora do dia, sem data, que seria, por exemplo, em minutos, segundos, que vai de 0 até 24 horas. Eu quero saber a que hora que ocorreu alguma coisa. Eu junto somente a hora. Eu quero saber que dia eu junto o date. Então eu tenho que juntar os dois. Não estou pegando data e hora. É um ou outro. Certo? Se eu quiser pegar data e hora junto, eu utilizo timestamp. Ou então, junto dois campos, dois atributos separados. Então vou deixar ele como date. Certo? Data de estreia do tipo date. Como eu não tem filmes que ainda não tem data de estreia, eu vou deixar ele permitindo nulos. Se quer conferir? Vou clicar aqui de novo, separado, vou clicar aqui, ó, SQL Preview. Repare que ele atualizou. Eu tenho aqui, ó, data de estreia do tipo date e ele permite nulos. Nota, o small int também permite nulos.
O diretor já vai achar 200 e não permite nulo, ou seja, não posso cadastrar um filme sem diretor, mas posso cadastrar um filme sem duração, sem nota e sem data de estreia, ou seja, filmes que eu ainda não vi, que eu não sei dados sobre eles ainda, posso colocar essas informações. Além disso, eu tenho países de origem, que eu vou colocar ele aqui. Aí. Países, origem. A lista de países de origem já é algo um pouco mais complicado, né? Que eu vou deixar ele até então como varchar 2000, que são campos grandes, que eu não sei qual que é o nome do país e quais países que eles estão, então vou deixar ele aqui como 2000. Porém, a gente já sabe que seria uma lista de países de origem, mas mudarei esse atributo para uma tabela separada. Só um comentário para vocês poderem guardar. E se eu não, pode ser que eu tenha nulo? Não, vou deixar todo o filme com país de origem. Data de estreia é uma data assim, a data em que o filme estreou, seja aqui ou seja no país de origem. Vou deixar com uma data de estreia só, não preciso colocar duas datas de estreia, não precisa disso aqui não. A nota, essa aqui é a nota do filme. A nota do filme mesmo, pode ser em estrelas, seja lá o que for. Mas vai de 0 a 10, certo? Sobre essa questão de valores entre 0 e 10, depois a gente pode colocar aqui como um check, dá para poder colocar dá para colocar umas diversas expressões aqui que com o tempo a gente vai filtrando, vai melhorando isso aqui de forma que eu não vai aceitar valor se não for dentro desses aqui, ou fora desses aqui, né? Diretor, somente o nome do diretor, então vou colocar aqui, ó, nome do diretor. A duração do tempo já falei aqui em minutos, os demais campos eu já preenchi. Além disso, eu tenho países de origem, eu tenho atores. Eu vou vir aqui e vou adicionar um novo campo um novo atributo chamado atores, certo? Atores, assim como gêneros, eu vou colocar como varchar 2000, porque eu tenho os nomes dos atores. Mas, novamente falando, eu vou ter aqui lista de nomes de atores que virará uma nova tabela, certo? Vou ter uma tabela de atores. Além disso, eu tenho um novo campo chamado classificação indicativa. Classificação indicativa. Classificação indicativa cada filme tem uma classificação indicativa. Eu vou deixar ele como varchar 200, mas eu já sei quais as possibilidades que eu tenho de classificação indicativa, que é livre, não recomendado para menores que 10, que 12, 14, 16 e 18 anos. É basicamente isso aqui. Então vou deixar ele como varchar 200, certo? Todo filme tem que ter uma classificação indicativa, então vou deixar ele do jeito que está aqui. Porém, a gente já sabe que isso aqui vai virar uma nova tabela. Por que esse campo aqui convém virar uma nova tabela? Essa aqui é uma das últimas explicações que eu vou dar em cima desse vídeo aqui. Vou só terminar de preencher a tabela filme e também explicar isso aqui. Por que convém colocar em uma nova tabela? Percebe-se o seguinte, eu tenho um campo chamado que eu tenho não recomendado para menores que 14 anos, de 16 anos. Eu tenho todos esses caracteres, certo? Se eu quiser saber filmes que não são recomendados para menores que 16 anos, para eu mostrar para uma pessoa de 15, para eu não mostrar para uma pessoa de 15, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pesquisar no banco de dados todo, essa string inteira, e achar os filmes que estão naquilo ali. Que não são recomendados para menores que 16 e 18 anos também, consequentemente. Então eu tenho que fazer uma comparação de strings, que elas por si só já é mais lenta do que se eu fizesse uma comparação de números inteiros. Se eu quero saber, se é o campo 4 com ID 4 ou 5, pronto, já me retorna muito mais rápido. Outra questão também é a questão de espaço de armazenamento. Se eu sei que são campos que só tem tipo 6 valores, talvez compensaria eu deixar em uma tabela separada os 6 valores, as 6 possibilidades, e deixar aqui somente uma setinha apontando para dizer cada um campo daqui, ele é associado a um outro campo daqui. Então estou dizendo que um atributo classificação indicativa do filme
ele refere-se a uma das classificações possíveis que estão na tabela de classificações indicativas. Então, ganho de desempenho, ganho na hora de pesquisa, ganho na hora de inserir um novo dado, espaço, consequentemente, mesmo. Então, eu faço isso tudo de forma mais eficiente quando eu crio em tabelas separadas. Então, por isso que eu estou criando uma nova tabela. Até então, classificação indicativa e descritores de conteúdo também é a mesma coisa. Vou vir aqui, vou colocar uma nova tabela. Descritores, conteúdo. Descritores de conteúdo, como é um conjunto de descritores, eu vou deixar aqui por enquanto de tamanho 2000, que seria quais as possibilidades que tem, que seria aquelas descrições que eu tenho, que também vou falar que vai virar uma nova tabela. Virar uma nova tabela. Que é até porque eu tenho mais de um descritor de conteúdo. Filmes tem mais de um descritor de conteúdo, que pode ser que seja de violência e também violência extrema, certo? Que geralmente tem ato criminoso, tem uma linguagem própria, então eu coloco todos esses itens todos na mesma classificação. Então essa aqui é basicamente a descrição da nossa primeira tabela. Eu já expliquei muito em cima disso aqui, como é que ela pode ser feita, por que eu escolhi cada um desses campos aqui. Tem toda uma descrição aqui do lado mesmo. Na próxima aula, para poder não passar muito dos 25 minutos desse vídeo, eu vou continuar a resolução desse exercício, destrinchando um pouco mais, não necessariamente essa tabela, eu vou criar outras tabelas e com a criação das outras tabelas eu vou removendo alguns campos que estão aqui. Só para explicar para vocês com relação ao ver tabela. Quando adiciono uma nova coluna, ele redimensiona a minha caixinha, certo? Meu desenho da tabela, acrescentando uma coluna a mais aqui. Se eu apagar, é só apertar o X aqui, ele não redimensiona de volta, eu tenho que redimensionar na mão aqui. Mas uma outra possibilidade que eu tenho é vir aqui executar um Ctrl Z, voltar o passo anterior. Ele cria de novo e voltar, ele redimensiona de novo. Então, algo que eu posso, existe esse voltar, avançar e voltar para alguns poucos passos, certo? Então, não deixemos muito tempo sem... No caso, existe a possibilidade de salvar, mas só que ele salva sozinho. Mas não façamos muitos passos e confiemos nesse botão voltar, porque não necessariamente ele vai voltar tudo para o banco de dados zerado, certo? Confiemos somente em uns 2, 3 ou 5 passos anteriores para voltar. Mas ele volta a posição, volta tudo aqui de forma do jeito que estava antes. Certo? Se eu arrastar para cima, se eu mandar voltar, ele volta para a posição anterior. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de aula. A gente vai ter outras logo após essa daqui, que eu vou explicar para vocês ainda continuação aqui e como é que a gente vai chegar. O nosso objetivo é chegar a exportar o nosso banco de dados para o PostgreSQL com todos os detalhes possíveis, e lá eu consigo explicar um pouquinho mais sobre a questão de desempenho. Ok? Agradeço a visualização, clique no gostei, assista o próximo vídeo logo após esse aqui, que vai estar aqui na playlist na sequência. Até mais!